Então vamos para pergunta que já diz o tema. Fé e política, cara, se misturam? Essa é uma pergunta excelente. E eu acho, assim, né? Ela traz uma dimensão de que a gente precisa entender, né, assim, em linhas gerais, o que é fé e o que é política, né? De maneira muito simples, né? Política seria a arte de buscar o bem comum, vamos dizer assim, né? Isso é uma definição simplória, mas para a gente começar, né, uma discussão. Sim. E a fé, né, é uma dimensão do ser humano, né, que acompanha o ser humano desde os seus primórdios, né? Então, assim, são duas dimensões que sempre vão tocar a realidade do ser humano, porque o ser humano é um ser social, né? É impossível ser humano sem ser em relação a outras pessoas, né? A gente nasce numa família, a gente vive, né, se constitui a partir da relação com os nossos pais, com as pessoas próximas, com a comunidade que vai se formando em torno. Então isso já toca a dimensão da política, né? E também essa dimensão do ser humano que sempre buscou o transcendente, né, também acompanha o ser humano não só enquanto indivíduo, mas enquanto ser social, né? Então fé e política são duas realidades inerentes à condição humana que sempre vão se tocar. E como são inerentes, né, elas acabam uma influenciando a outra. Então, é inegável, né, que fé e política elas vão se interrelacionar. Mesmo quando, por exemplo, uma pessoa com uma posição mais radical, né, mais laicista, vamos dizer assim, ela diz que a fé é uma situação, vamos dizer assim, uma condição que tem que ser vivida só na esfera privada. Quando ela faz isso, ela já está misturando fé e política, né? Porque ela está interferindo através da política no exercício da fé de um conjunto enorme de pessoas. De fato. Né? Só que a questão que a gente precisa entender, e aqui eu falo como cristão e como católico, né, é qual é o papel da fé e qual é o papel da política. Né? Para quem pensa de acordo com os valores do Evangelho, né, a política é um instrumento para a busca do bem comum. Só que esse bem comum não é só um bem comum pensado vamos dizer assim, de uma maneira terrena. Né? Esse bem comum é um desenvolvimento integral do ser humano, né, que é corpo, alma e espírito. Se o ser humano é corpo, alma e espírito, o bem comum ele está sempre relacionado ao que São Tomás de Aquino vai usar muita expressão, ao sumo bem. Né? Ordenar toda a vida humana, né, em todas as suas dimensões para que ele alcance esse sumo bem que é Deus. Né? Então, a busca do bem comum tem uma dimensão material, tem uma dimensão psíquica, tem uma dimensão cultural e tem uma dimensão, inclusive, transcendente, ou seja, de proporcionar ao homem a possibilidade de viver essa transcendência. Né? A fé, por sua vez, ela também não tem como se isolar desse processo. Por quê? Né? Tem um versículo em Romanos que eu gosto muito. Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo ele vai fazer uma exposição, a exposição entre aspas, né, mais dogmática, teológica, que ele vai fazer do Evangelho, em todo o escrito do Novo Testamento. E aí, no capítulo 12, ele vai passar as consequências práticas, né, desse Evangelho, ou seja, você foi alcançado por essa boa nova, você foi alcançado por Cristo, você depositou sua fé nele. Qual é a consequência prática disso? E ele vai iniciar assim, né? Romanos capítulo 12. Exorto-vos, portanto, que entregais vossos corpos, né, como culto espiritual. E quando ele usa essa expressão vossos corpos, em grego é soma, e soma em grego, né, não significa corpo no sentido só material, significa corpo na corporeidade, ou seja, na minha relação, né, material, enquanto ser no mundo, em que eu me relaciono com você através do meu corpo. Minha voz aqui nesse podcast só está lhe alcançando porque eu tenho um corpo. Então eu não sou um espírito desencarnado. Através do meu corpo eu me relaciono com o mundo. Então ele está dizendo assim, sua existência toda você precisa oferecer como um culto agradável a Deus. Então, pela fé, eu começo a viver todas as minhas relações a partir de uma perspectiva. Que perspectiva é essa? Essa perspectiva é a perspectiva de Cristo. Tá? Então a fé, ela me leva a pensar e iluminar a realidade a partir dessa perspectiva. Só que Bento XVI, né, Joseph Ratzinger, ele tem um livro chamado Introdução ao Cristianismo que ele fala uma coisa muito interessante. Ele vai dizer assim, um dos princípios do cristianismo, que nasce de Cristo, obviamente, né, ele vai dizer, é um princípio de ser em prol de, né, ele vai dizer essa expressão em prol de muitos, em prol de todos. Por quê? Porque a própria existência de Cristo foi isso. Cristo existiu, né? O verbo se encarnou, né? Para ser em prol de muitos, né? A gente fala isso na liturgia da missa, né? É corpo e sangue que é dado em favor de muitos. Então, a vida do cristão, ela também é isso. Então, a fé vai me iluminar na minha existência a ser em prol de muitos.
né? Só que essa existência tem uma dimensão política. Então a fé vai me iluminar também na forma da minha atuação política, né? Só que a fé, ela é uma iluminação. Mas a fé, pelo menos para nós cristãos, não é vamos dizer assim, um manual de conduta que prevê absolutamente todas as realidades, né? Então, por exemplo, a Bíblia, para nós, ela é a expressão dessa revelação, né? Ela é a expressão da revelação que se consome em Cristo. Mas a Bíblia não é um código que prevê todas as realidades humanas. E quando eu entendo isso, eu percebo que a fé, ela ilumina a minha razão para que eu pense essas realidades, certo? Então, a relação entre fé e política, ela é uma consequência da relação entre fé e razão, certo? Como a fé ilumina a minha razão, eu começo a pensar a realidade não só a partir de mim, mas a partir desse princípio de Cristo, de ser em prol de muitos. Então eu penso minha família a partir dessa perspectiva, eu penso as minhas relações de trabalho a partir disso, eu penso a minha comunidade a partir disso, eu penso a política e o estado em que eu estou inserido a partir disso, certo? Então ela vai me iluminar, ela vai dar um princípio de iluminação da razão. Mas esse princípio de iluminação da razão não é uma lei, né, em que, por exemplo, eu como cristão e você como cristão somos obrigados a chegar necessariamente às mesmas conclusões, embora certos princípios vão nos iluminar e que são princípios comuns. Então, como que se relaciona a fé e política? Na minha opinião, a fé e política, né, para um cristão, se relaciona a partir de uma fé que ajuda a razão a se purificar do seu egoísmo, certo? E purificando-se desse egoísmo, né, consegue pensar a realidade centralizando vamos dizer assim, esse pensamento na busca desse bem comum, certo? A partir de vários princípios que são caros, né? Princípios que são, inclusive, contribuições do cristianismo para a sociedade moderna. Por exemplo, a gente se fala muito de direitos humanos. É impossível pensar em direitos humanos sem a contribuição que o cristianismo deu a partir da antiguidade em relação a isso. É impensável, né? A noção da dignidade da pessoa humana, né? A importância da família, etc. Então, nós, a partir de certos princípios, vamos pensar a realidade, uma realidade que é multifacetada, né? E tentar encontrar soluções que se encaixem dentro desse processo bem comum. Então, nesse sentido aqui, a fé e política, elas não diria que se misturam, elas se interrelacionam, né? E se interrelacionando, a fé pode dar uma grande contribuição para a política, né? E a política, ela, a serviço da fé, ela não vai estar a serviço só de um grupo religioso, mas ela vai estar a serviço de toda a comunidade, mesmo daqueles que não são crentes.